Amados, nós sabemos que 5 solas, elas têm um propósito de se opor ao ensino da Igreja Católica Romana. Cada uma dessas solas, elas nos ensinaram, desde o século XVII até hoje, nos ensinam a importância da nossa fé em Cristo, porque nós somos protestantes assim, né? Os irmãos sabem que o termo protestante veio de Lutero, porque ele protestou contra a Igreja Católica. E daí o nome protesto passou então a nos cognominar de protestantes, porque soli deu glória. Por que essa sola é importante para nós? E aí eu queria, baseado nessas 7 perguntas da nossa confissão, do catecismo, precisamente de fé, responder essa pergunta: por que soli deu glória? Se uma pessoa perguntasse a você nessa manhã, por que vocês defendem essa sola? Soli deu glória. O que você responderia para essa pessoa? Você já pensou nisso? Por que sola fide? Por que sola gratia? Por que solus Cristo? Por que sola Escritura? Amados, nós temos que dar razão da nossa fé em Cristo. Eu não sou muito favorável a discussões, né? Não concordo com discussões. Eu acho que não vai levar a nenhum lugar, né? Mas se alguém perguntar a nós temos que dar razão da nossa fé, porque nós cremos. Porque essa Igreja Batista Reformada em Maragogi defende as 5 solas. E você que é membro tem a obrigação de saber disso. Amados, a primeira pergunta do nosso Catecismo Batista é essa: qual é o fim principal do homem? Eu acho que é a mesma coisa também, o Catecismo de vocês deve ter a mesma coisa, né? Qual é o objetivo principal do homem aqui na Terra? E aí o catecismo nosso responde, né? Ele diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Porque a Igreja Católica acredita que os santos devem ser venerados, né? Se você confrontar um católico, ele vai dizer assim: não adoramos os santos, nós veneramos. Ora, é um sinônimo, venerar, adorar, dá a mesma coisa, né? E por que nós então defendemos essa sola? Porque o nosso principal objetivo aqui na Terra é glorificar a Deus. Já pensaram nisso, amados? Aqui nessa Terra eu estou vivendo, não é para mim mesmo, mas é para glorificar o Senhor. Há um texto de Gálatas 2:20, quando eu me converti, em 1980, esse texto de Gálatas 2:20 marcou minha vida. Eu decorei aquele texto que diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa fé que eu vivo nele, né, eu vivo pela graça do Senhor. Irmãos, esse texto faz parte de toda a minha vida cristã. E sempre eu pergunto a mim mesmo, no meu trabalho: eu estou glorificando a Deus no meu trabalho? Nós estamos glorificando a Deus, amado, nos nossos trabalhos? Em nossas famílias, nós estamos glorificando a Deus? Essa pergunta tem que permear toda a nossa vida. No meu caminhar nesse mundo aí de pecados, eu estou glorificando a Deus? O catecismo responde com a base bíblica de 1 Coríntios 10:31. Ele diz lá que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Amados, é muito forte isso. Temos que fazer tudo para a glória de Deus. E tudo aí é tudo. O meu falar tem que ser para a glória de Deus. Então, por exemplo, se eu falo palavrões, eu pergunto, como servo de Deus, eu estou glorificando a Deus nos meus palavrões? Porque tudo tem que ser para a glória de Deus. Há pessoas que têm dificuldade, há pessoas que se convertem. Eu conheço irmãos que têm dificuldade, irmãos em Cristo. A coisinha está aí, pá, um palavrão, pá, um palavrão, pá, meu Deus, que é isso? E eu pergunto, essa fala está glorificando a Deus? O apóstolo Paulo aos Efésios diz que da minha boca não tem que sair palavras torpes, aí no grego significa podres, palavras podres, mas palavras que vêm edificar aos meus irmãos.
transmitir graça àqueles que estão ouvindo. Também a confissão diz em Salmo 73, versos 25 e 26 o seguinte: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Você pode substituir essa palavra só de Deus glória, só Deus a honra, só Deus o louvor, só Deus a adoração. Nós só adoramos a Deus, porque cremos que Ele é o único Deus. Aí talvez a pergunta surge, baseada nessa pergunta primeira da confissão: como então eu devo dar glória a Deus? De que forma eu devo dar glória a Deus? E a confissão vai então na segunda pergunta: que regra Deus nos deu para nos direcionar como podemos glorificá-lo? Há uma norma? Deus prescreve na sua palavra para nós um roteiro de como devemos adorá-lo? Então responde assim o nosso catecismo: a palavra de Deus está contida nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos. É a única regra para nos direcionar a maneira correta pela qual podemos glorificar a Deus e nos deleitarmos nele. Gostei muito dessa resposta, porque, meus irmãos, a base de nossa adoração está nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos. Eu falava ontem com o pastor Silvandro, ele mostrou uma literatura muito boa sobre adoração. Eu até comprei esse livro aí, com um preço muito bom aí, ontem. Muito boa aquela literatura, eu vou, recomendado pelo pastor, eu vou ler aquele livro maravilhoso. Mas, meus irmãos, o que a gente está vendo nos nossos dias hoje sobre adorar a Deus? Vemos igrejas, por exemplo, que adotaram a dança, não é verdade? Aí está lá no culto, os irmãos dançando e tal. Já pensou? Que coisa! E daqui a pouco vai ter o karatê também, a glória de Deus. Será que vai ter isso? Né? Vai ter o judô que o pastor André pratica, pá, glória a Deus. Será que vai ter isso, meus irmãos? Será que vai ter então aqui, botarmos uma trave aqui, vou furar um gol agora para a glória de Deus, gol, glória a Deus. Os irmãos, imaginam o que pode acontecer se a gente não olhar para a Escritura, que é a nossa regra de fé e prática, e tirarmos dela princípios de como adorar a Deus. Então não preciso criar, não preciso inventar modas para adorar o Senhor. Mas eu confesso a vocês, irmãos, lá em Maceió, anteriormente a nossa igreja não era reformada, eu confesso a vocês que eu fui influenciado por isso, né? E adotei na minha igreja lá, um pastor, a dança. Aí imagina, pastor Silvano. Aí nós fomos reformados e agora não tem que ter mais dança no culto. Ah, meus irmãos, problema. Alguns vazaram da igreja porque tem que ter dança. Então vou para uma igreja onde tem dança para poder adorar ao Senhor. Nós reformados não acreditamos que precisamos de inventar modas, porque Deus, o nosso Deus, Ele tem que ser adorado da forma que Ele prescreve. Porque a adoração a Deus tem que ser da forma que Ele prescreveu. Eu não preciso inventar. E hoje em dia o que a gente vê é as pessoas confundindo a adoração para si, em vez de ser para Deus. O culto hoje não tocou no meu coração. A adoração hoje não foi legal, porque faltou um plaza aí, faltou algo mais, né? Talvez um choro, né? E de repente as pessoas estão associando que a adoração a Deus tem que ter choro, né? Ou para alguns tem que ter língua, se não tiver língua não foi um culto de fogo, não foi um culto avivado. Meus irmãos, é um desafio para nós mantermos a nossa doutrina reformada segundo a Escritura Sagrada diante de igrejas que hoje em dia são liberais. Estão dizendo que dessa forma estão adorando a Deus. A nossa confissão responde para nós em Efésios capítulo 2 e 20 o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então nós adoramos a Deus
conforme a Escritura Sagrada, no fundamento dos apóstolos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, assim responde ao nosso catecismo. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, a nossa adoração é para o Deus Trino, para mais ninguém. Então, durante o santo culto, o culto público, eu tenho que colocar na minha mente o seguinte: eu estou aqui para adorar a Deus. Talvez alguma palavra que o pastor disser ali não vai me agradar, não é? Mas eu tenho que crer que é de Deus, não é? Ora, geralmente nós, pastores batizados reformados, quando vamos pregar, nós oramos, né? Nós preparamos anteriormente, nós estudamos e buscamos de Deus um direcionamento, como eu compartilhei com você logo no início dessa mensagem. Eu li quase o livro todo, meus irmãos, e disse: meu Deus, não é isso. Me ajude, Senhor. E só quem é pastor sabe disso, Silvano. A nossa santa briga com Deus. Senhor, me ajude. Será que eu estou indo para o lugar errado? E me direcione aqui nessa mensagem, porque essa é a tua palavra, Senhor Deus. Amados, eu digo a vocês, eu tremo nas bases. Eu acho que também o pastor Silvano, quando eu vou pregar. Porque o meu medo é de pregar o que eu penso e não aquilo que Deus diz na sua palavra. Então nós, como adoradores, temos que ter isso bem claro em nossas mentes. Eu estou ali para adorar a Deus. Se Deus mandar uma palavra dura através do meu pastor, eu tenho que acreditar, porque eu disse o amém, né? Aí o pastor: Senhor, obrigado pela mensagem e tal. Aí o irmão diz amém. Então, se disse amém, meu irmão, assim seja, e pronto. Você não tem que contestar. Outra pergunta do nosso catecismo é essa: o que é Deus? A resposta do catecismo é a seguinte: Deus é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Amados, que resposta bem fundamentada biblicamente. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Amados, estamos adorando Deus Espírito. Deus é Espírito. Deus fez carne através de Jesus Cristo, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, conforme a sua palavra assim descreve para nós, e nós conhecemos a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Embora nós, hoje, no século 21, não tenhamos visto Cristo, como diz João lá na sua epístola primeira, apalpado o verbo da carne, não temos esse privilégio de apalpá-lo, mas nem de vê-lo, mas nós cremos. E conforme a Escritura Sagrada, aqueles que creem, creem e não viram, eles são bem-aventurados. Também, baseado nisso, o que é Deus, o nosso catecismo responde: antes de nascerem os montes e criares a terra, um mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 92, 1 Timóteo 1, 17. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, seja a honra, a glória para todo sempre. Nós não precisamos, irmão, de uma imagem para a gente dizer: porque eu tenho que olhar para essa imagem e então imaginar Deus. Não preciso disso. Porque o Deus que você serve, que você adora, que nós adoramos, Ele é o Deus invisível, mas Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele nos transformou e está aqui para transformar outras vidas, né, irmãos? Amém, glória a Deus por isso. Também em Êxodo capítulo 3, verso 12, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. O nosso Deus, na sua identidade, não tem assim o pai e a mãe dele. Ele é eu sou. Não tem princípio, nem terá fim. Esse é o Deus amado que nós servimos e nós glorificamos e nós adoramos.
Quantos irmãos acreditam nisso, só lhe deu glória, mas eu pergunto, e o seu suor, que é o seu salário, você glorifica a Deus? Não, aqui não. Como é que você defende essa sola se você decide fiel ao nosso Deus? Lembre disso, só lhe Deus glória, e é tudo para a glória de Deus, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios 10 e 31. Em Apocalipse capítulo 8 diz, cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas, dia e noite, repetem sem cessar, santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. É impressionante que nós encontramos na palavra de Deus 2 vezes a expressão santo, 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 remetendo aí ênfase. Foi lá em Isaías capítulo 6, e só aqui em Apocalipse capítulo 4, verso 8, nós encontramos novamente essa expressão repetida, dando ênfase, santo, santo, santo. Amados, o nosso Deus que nós glorificamos, Ele é santo, santo, santo. E nós reformados temos o hábito de começar os nossos cultos fazendo o quê? Vamos orar e confessar a Deus nossos pecados. Não é assim, pastor, são na sua igreja? Nós também faz isso. Irmãos, nós vamos adorar a Deus nesse momento. Começar o santo culto. Vamos então confessar a Ele os nossos pecados. Porque, irmãos, se não fizermos isso, o nosso culto vai ser vazio, evasivo, e nós não adoraremos a Deus. Porque o nosso Deus sonda os corações. Ele vê, amados, onde está o foco da nossa adoração. Se eu estou no templo adorando a Deus e eu estou ali no celular, né? Talvez nem fazendo isso, mas rindo, piada. Eu pergunto, você está glorificando a Deus? Você está glorificando a Deus durante o culto, com o celular na mão, vendo mensagens? Eu tenho o hábito de deixar o celular em casa durante o culto, não levo, porque o pastor Silvando da minha geração, né, não tínhamos celular, né, pastor? Não existia esse negócio, né? Mas parece que algumas pessoas tirar o celular da mão como tirar uma coisa terrível, né? Irmãos, isso aqui é bom, mas pode ser muito mal quando for mal usado. Amados, temos que glorificar a Deus Trino. E aí, a quarta pergunta da nossa confissão: quantas pessoas há na Trindade? A resposta: há 3 pessoas na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Estes 3 são um só Deus, o mesmo em essência, iguais em poder e glória. Devemos glorificar o Deus Trino. E aqui vou dar uma palavra para nós reformados, porque veja só, irmãos, nós às vezes somos radicais do lado oposto, porque as igrejas pentecostais, neopentecostais, elas dão uma ênfase exacerbada no Espírito Santo, demais, Espírito Santo para cá, Espírito Santo para lá, e aí nós reformados, para não sermos também ridicularizados, a gente vai para o outro extremo, a gente não adora o Espírito Santo, e aí estamos errando também, né? Vamos lembrar que o Espírito Santo de Deus, ele faz parte da Santíssima Trindade, ele deve sim ser adorado da forma correta, tem que ser adorado. Há 3 pessoas na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e estes 3 são só Deus, o mesmo em essência, iguais em poder e glória. E aqui vai aquela dúvida que nós todos temos: como é que Deus Trino é 3? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A física diz que o mesmo objeto, 2 objetos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Como é que pode 3 em 1? Irmãos, fisicamente está errado, não funciona na física, né? Mas nós temos que acreditar pela fé, porque ao longo da Escritura Sagrada nós temos bases bíblicas para defendermos o Deus Trino. Embora nós não entendamos, eu confesso aos irmãos que eu tinha dificuldade ao me converter. Como assim Deus é Trino? Eu não entendo isso. Mas aí vai o pessoal, não, é como o ovo, a casca, a gema e a clara. 3, estão juntos, né? Ah não, pastor, como se fosse a água nos 3 estados.
sólido, líquido, gasoso. É um só. Uma tentativa de explicar, né? Mas a dúvida, amados, permanece. E nós temos que adorar Deus. Deus Trino. Embora com o nosso entendimento finito, limitado que é, não entenda. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como é que Deus infinito pode caber numa mente finita? Pode caber? Ele não caberá nunca numa mente finita como a nossa. Por isso, temos que crer nisso, confiarmos. A Bíblia diz isso, então, eu creio mesmo com a minha debilidade finita humana, eu creio nisso e pronto, acabou-se. Não entendo, mas eu creio, não é? A gente pode ver ao longo da Escritura Sagrada algumas provas, por exemplo, no batismo de Jesus Cristo, em Mateus 3, né? Nós vimos o Pai falando, nós vimos aquela pomba descendo sobre Jesus Cristo e o próprio Jesus Cristo. Nós encontramos também na bênção apostólica, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e o verso 14, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Também podemos encontrar provas da Trindade em relação ao uso dos dons. A primeira carta dos Coríntios, eu não lembro agora o versículo, ele diz que quando nós servimos a Deus com nossos dons, nós estamos adorando Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus Pai. Amados, vamos novamente à quarta pergunta da nossa confissão, a nona, na verdade, aqui no nosso catecismo. O que é a obra da criação? Resposta: a obra da criação consiste em todas as coisas que Deus fez, do nada, pela palavra do seu poder, em 6 dias consecutivos e normais, e tudo ficou muito bom. Assim responde a nossa confissão. Uma resposta bem completa, né? Deus criou tudo para a sua glória, irmãos. Então, quando você olhar para a natureza, glorifique ao Senhor. Quando você for para Maragogi, esse mar maravilhoso de Maragogi, essa praia quase que retilínea, não é? Eu acho que essa é a única praia retilínea quase retilínea que eu conheço, né? Eu trabalhava aqui na Caixa, que passei aqui 7 meses trabalhando aqui na Caixa, e terça até sexta eu ia nessa praia maravilhosa, eu corria aí, irmãos. Corria cerca de 8 quilômetros aí na praia. Pastor Santos, eu corria, ó. Eu não tinha essa barriga aqui não, rapaz. Agora tem, né? O Gessé também correu comigo aqui na praia. Correu comigo na praia, não aguentou não, o tranco ficou para trás. Não aguentou não. Mas, irmãos, você olha para esse mar aí, você diz: oh Deus, obrigado por esse mar. E os peixes que tem ali, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Os arrecifes de corais, os peixes, os animais marinhos, irmãos, olhe para isso e glorifique ao Senhor, porque Ele criou isso para a glória dEle. Irmãos, se há uma coisa que eu admiro muito na natureza, são 2 coisas na verdade. Eu admiro muito a lua. Eu acho a lua cheia belíssima. Desde criança eu fui empaquetado com a lua cheia, né? Eu era criança, eu lembro disso. A nossa casa tinha 6 janelas. Chegaram numa janela, eu olhava para a lua cheia e disse: eita, a lua cheia está aqui. Eu para outra janela, ela está me acompanhando. Eu para outra janela, ela está aqui também. E assim eu ia para todas as janelas e a lua estava em todas elas. Assim, na minha cabeça infantil, né? Eu aprendi a admirar a lua. E hoje eu olho para a lua e digo assim: glória a Deus. A outra coisa que eu admiro muito, irmão, são as plantas de flores. Eu amo flores. Eita, meu filho disse: já sei, a casa que tem velho tem que ter flor, né? A casa que tem velho tem que ter muita flor. Talvez seja, né? Mas, irmãos, eu amo flores, né? Eu tenho lá um cacto que ele põe uma flor bem minúscula. E eu botei então aquela lupa, olhei assim: rapaz, que florzinha pequena, mas belíssima. E Deus fez isso para a glória dele. Aquela flor minúscula, meus irmãos, cheia de detalhes, de cores, de tintas. Rapaz, glória a Deus por isso, né? Eu tenho lá em casa também aquela flor do deserto, algumas cores distintas. E quando ela põe aquela flor belíssima, eu digo: glória a Deus. Eu tenho um lírio do vale lá em casa. Eu lembro de Salomão.
não é? Aí quando olha para o livro do vale, irmão, se você já olhou para o livro do vale, olha isso. Quando vier um sol, pega assim a flor do livro do vale, e ela é cintilante, meus irmãos. Que coisa linda, cintilante, ela brilha. Puxa vida! E Deus fez essa flor, como diz lá em Mateus capítulo 6, não é? Nem Salomão se vestiu com a glória daquela planta, e de repente ela vai e murcha, seca, morreu. Tão pouco tempo. Mas para aqueles irmãos, para a glória de Deus. Aprenda a adorar a Deus com a sua criação. Olha para o seu corpo, o nosso corpo, como os elementos funcionam, não é? Quando eu estudei anatomia humana, eu fiquei impressionado, irmãos, de ver como o nosso corpo é coordenado nas juntas e medulas, os nossos órgãos internos, o coração, não é? Eu fiquei encantado quando descobri a veia nas nossas pernas, por exemplo. Fiquei encantado, não é? Se o irmão não sabe, por exemplo, a veia das nossas pernas, elas têm uma membrana que ela fica assim, como se fosse um V, ó. Eu ficava pensando, como é que o sangue vai até o dedão e ele volta para o coração? E a pressão que tem que ser feita. Olha como Deus fez, irmãos. Aí o sangue bombeia, aí é assim, né? Aí passa o sangue, sobe da perna agora para o coração. Faz assim, meus irmãos. Aí vai subindo. Fantástico. Só o Deus belíssimo podia fazer isso com tanta riqueza de detalhes. Então, irmãos, nada que Deus criou, Ele criou em vão. Ele criou tudo para a glória dele. O texto diz que Ele criou pela palavra lá em Gênesis. Deus mandou e as coisas aconteceram. Há uma palavra latina, né? O pastor sabe disso, fiat, pela palavra do nada. Faça-se, na verdade, o fiat significa no latim faça-se. Faça-se, fiat luz e houve luz. E também outra palavra teológica, ex nihilo, do nada. Deus fez a coisa lá do nada, meus irmãos. Mas observe, meus irmãos, uma coisa maravilhosa ali escrita em Gênesis para nós. No sexto dia Deus criou o homem, não é isso? Deus foi lá, em Gênesis 1 não faz detalhe, mas no Gênesis 2 ele diz que Deus foi lá, pegou aquele barro, ele usou as próprias mãos dele. Ele não usou o fiat, ele podia dizer, fiat homem, pronto, não é isso? Ele podia fazer isso, ele podia. Faça-se o homem ficava pronto. Mas quando Deus foi nos criar, nós homens, macho, Ele pegou a lama, meus irmãos, pegou o barro. Diz a Bíblia, lá em Gênesis 2, que era apenas um boneco de barro. E Deus foi lá e... o nefex hebraico, ele soprou naquele boneco de barro, no nariz do boneco de barro. E aquele boneco de barro passou a ser alma vivente. Deus nos fez, irmãos, muito especiais. Porque a única criatura que tem imagem de Deus somos nós. Ele botou a mão no barro para nos fazer. E é por isso que temos a glorificar a Deus, meus irmãos. Adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo. Por nos fazer a sua imagem e a sua semelhança. Para que isso? Para a glória dele. Para adorá-lo, amá-lo de todo o coração, toda a força, toda a alma, todo o entendimento. A adoração requer entendimento, meus irmãos. Nós não podemos ter um culto irracional. Romanos 12 diz isso. Temos que adorar a Deus com a nossa razão, com a nossa racionalidade. E não temos um culto onde as pessoas estão gritando, feito malucas, correndo dentro do templo. Fui convidado para pregar lá na Ceasa, em Maceió. O dono lá de uma loja de frutas descobriu que eu era pastor. Ele falou: deixa eu comprar fruta. Ela disse: não, você tem que pregar aqui, pastor, tem que pregar aqui, tem que pregar aqui. Eu peguei e fui pregar lá, irmãos. Um sábado à tarde, meio-dia, fui pregar lá. Fui de gravata, né? Quando eu chego lá para pregar, disse: eita, pastor, rapaz, eu esqueci que tem uma irmã aqui que eu convidei, olha, uma pastora.
Lá vai pregar primeiro que o senhor. Disse, então deixa eu ir embora. Não, não vai embora não. Fica, pastor. E eu fiquei, meus irmãos. Aí a impostora, né? Abriu a Bíblia lá e leu lá em Gênesis que o pai Jacó deu um manto para José. Um manto colorido. Porque o manto, era tudo manto agora. O manto da bênção, o manto da prosperidade, o manto. E de repente aquela impostora saiu do lugar que estava pregando, tinha um púlpitozinho, e ela fazendo menção que tinha um manto na mão. Eu passava por aqui com o manto, e passou assim, irmãos tudo caindo. Ai, cai! Passou do outro lado. Uma festa, meus irmãos. E quando ela voltou, lá de trás, uma irmã saiu gritando ao encontro dela, se abraçaram, ficaram gritando, o manto! Que é isso? Que manto é esse? E levou uma histeria. Amados, o nosso culto é um culto racional, porque o nosso Deus é um Deus racional. Temos que adorá-lo com nossas razões, com os nossos entendimentos. Vamos então a pouco avante. Outra pergunta do nosso catecismo: o que é a obra da criação? Resposta: Deus criou o homem e mulher, segundo a sua própria imagem. Até antecipei isso aqui, né? E semelhança, em conhecimento, justiça, santidade, possuindo domínio sobre as criaturas. Impressionante, amado, que Deus nos criou, homem e mulher, e deu aos nossos pais, Adão e Eva, a incumbência. Gênesis 1 diz assim: vocês vão dominar a terra. Temos que conservar e cuidar da criação de Deus, porque Ele criou tudo para a sua glória e honra. Também, amados, ao nosso pai, na verdade, Adão, ele é o cabeça federal. Nós cremos nisso e pregamos isso com a igreja reformada. E estava toda ali a autoridade sobre o nosso pai Adão e Eva, a escolha de desobedecer, obedecer ao Senhor. Ele preferiu desobedecer e, consequentemente, o pecado se alastrou para toda a humanidade. E até hoje nascemos já no pecado. Assim diz no Salmo 51, Davi, versículo 7. Em pecado me concebeu a minha mãe. Já nascemos no pecado. Mas nós temos a imagem de Deus. Mesmo um homem amado, uma mulher nos vícios das drogas ali, todo deformado, todo acabado, mas ali está a imagem de Deus. De repente ali pode ser um escolhido de Deus ali. E temos que pregar para aquela pessoa a palavra do Santo Deus. Vamos a outra pergunta do nosso catecismo. Deus deixou toda a humanidade perecer no estado de pecado e miséria? Pergunta. A resposta: Deus, por sua boa vontade, desde a eternidade, elegeu alguns para a vida eterna através do Redentor Cristo e deixou outros para a perdição. Pacto da graça. Eu gosto muito de uma ilustração que Nicodemos deu, Augusto Nicodemos, que eu achei brilhante. Quando Augusto Nicodemos estava pregando no sermão, falando sobre a depravação total do homem, que nós defendemos isso, e ele diz assim: a humanidade todinha caminha para um abismo do inferno, mas defronte daquela multidão que está caminhando para o abismo do inferno, tem uns pregadores que estão pregando a palavra de Deus, missionários, pastores, pregando: olha, ali é um abismo, rapaz, não vai não. Aí os caras passam por nós e vão cair no abismo. Olha, Cristo salva! E a multidão vai cair no abismo. Mas tem alguns que Deus vai lá e tira um tampão dos ouvidos. Aí nós pregamos aqui: ali é o abismo. Opa, ali é o abismo. Ou não. Se converteu, é um eleito. Mas aquele de Deus não tirou o tampão, todos cairão naquele abismo do inferno. Eu achei impressionante isso. Amados, temos que glorificar a Deus, porque Ele nos elegeu, nos escolheu
daquela multidão que caminha para o abismo do inferno. Ele tirou o nosso tampão dos ouvidos. Nós ouvimos a sua voz, o Espírito Santo foi lá, nos quebrantou. Como o pastor pregou ontem à noite para o Silvando, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2. E um morto não pode fazer nada por si, como ele falou muito bem ontem. O morto não ouve, o morto não vê, o morto não tem sentimentos, ele não se move, ele não pode fazer nada. Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, nos deu uma belíssima ilustração para nunca esquecer disso. O morto não faz nada. Tudo é pela graça de Deus, tudo é pela graça de Deus. A salvação do início ao fim dela é sempre pela graça de Deus. Deus tirou o tampão dos nossos ouvidos, o Espírito Santo tocou o nosso coração, nos redimiu pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele nos elegeu. E 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra salvadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Romanos capítulo 5, verso 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, vos convido a ler Romanos 8 comigo. Romanos 8, versos 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Acompanhe a leitura, por favor. Que diz assim a palavra do Senhor, amados. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados. Deus nos chamou de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Glória a Deus por isso. Então, aprendamos, amados, juntos, a glorificarmos a Deus pela nossa eleição. Nós estávamos caminhando para aquele abismo, conforme Nicodemos ilustrou para nós. E Deus foi lá e tirou o tampão, nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós até a volta do Senhor Jesus. Finalmente, irmãos, a última pergunta do catecismo. Como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem? Resposta: como Filho de Deus, tornou-se homem, tomando para si um verdadeiro corpo e alma. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo na Virgem Maria e nasceu dela, contudo, sem pecado. A resposta do catecismo, biblicamente, ele mostra para nós, Hebreus, tem outras passagens, mas eu escolhi Hebreus aqui para nós. Hebreus 7, 26 diz assim: é de um sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ali o contexto, quem é? O Senhor Jesus Cristo. Amados, nós temos que só lhe deu glória, porque Ele é o único Deus, invisível, mas real. Eu quero ler para nós Isaías 42, versículo 8, os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia. Diz assim, Isaías 48, versículo 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a ninguém, não repartirei o meu louvor com ídolos esculpidos. Este é o Deus que adoramos, só lhe deu glória. Ele é o único. Por isso não adoramos imagem, nem homens, nada, senão o nosso Deus. Finalmente,
terminando essa mensagem, eu quero terminar lendo Apocalipse, capítulo 4. Eu quero ler o versículo 11 com vocês. Se puderem abrir a sua escritura, a palavra do Senhor. Apocalipse 4, e verso 11. Diz assim. Apocalipse 4 e 11. Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Finalmente, ainda em Apocalipse capítulo 5, acompanhe por favor a leitura a partir do verso 11. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 11. Assim diz então o João amado apóstolo. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Estes rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, que dizem: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anjos prostraram-se e o adoraram. Eu fico imaginando, irmãos, como será naquele dia diante do Senhor. Diversos povos de diversas nações, com os anjos, todos nós, adorando o único Deus poderoso e verdadeiro. Só lhe deu glória. Vamos orar?